Nessa nossa videoaula, nós vamos aprender a estrutura de um artigo científico conforme a norma da BNT 6022. Essa é a norma 6022. Eu vou descer aqui um pouquinho para que a gente possa ir direto ao objetivo da nossa videoaula, que é a estrutura do artigo. Bem, de acordo com a própria norma, um artigo ele é constituído de elementos pretextuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pretextuais são todos aqueles que antecedem o texto. Então, eles devem ser constituídos de título e subtítulo se houver, nome do autor, resumo na língua do texto e palavras-chave na língua do texto. Já os elementos textuais, eles devem ser compostos de introdução, desenvolvimento e conclusão. E por fim, nós temos os elementos pós-textuais, que devem ser compostos de título e subtítulo se houver em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira, nota explicativa, referências, glossário, apêndice e anexos. Eu vou explicar para vocês cada um desses elementos com exemplos para que vocês possam entender melhor. Bem, gente, esse é um exemplo dos elementos pretextuais e de como eles devem ser organizados no texto. Como eu havia dito para vocês, o primeiro elemento pretextual é o título, tá? Então, o título ele deve ter o alinhamento centralizado, deve ser em negrito, como está aqui, deve ter letras maiúsculas, a fonte 12 e o tipo de letra Arial ou Time. Lembrando que o tipo de letra Arial ou Time deve ser para todo o texto, assim também como a fonte 12. Logo em seguida, nós temos o nome do autor. O nome do autor, ele deve ter o alinhamento à direita, as letras em maiúsculas e minúsculas, e deve ser acompanhado com breve currículo indicado por asterisco em nota de rodapé. Logo abaixo, nós temos o resumo, onde a palavra resumo, ela deve ter o alinhamento à esquerda, deve ser em negrito e letras maiúsculas. Lembrando que o espaço entre linhas no resumo, ele deve ser simples e que a quantidade de palavras deve ser de 100 a 250. Então, logo após o resumo, você deve colocar as palavras-chave, que devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. Dando sequência, nós temos a nota de rodapé, que deve ter um breve currículo. Então, você deve colocar bacharel em enfermagem, por exemplo, o seu e-mail. Logo abaixo do seu breve currículo, o manual da Atualiza, ele indica, ele orienta que você especifique a natureza do seu trabalho, se for um trabalho de conclusão de curso, em formato de artigo. Então, vocês devem colocar artigo apresentado, a Atualiza Cursos como requisito parcial para obtenção do título de especialista em, onde você deve colocar a sua especialização, sob a orientação do professor tal, colocar um ponto, vírgula e o ano que você está entregando. Bem, nós finalizamos aqui os elementos pretextuais e vamos dar sequência com os elementos textuais. Bem, agora nós temos os elementos textuais, que são compostos de introdução,
que deve ser a parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Logo em seguida, o desenvolvimento, que é a parte principal do artigo, e a conclusão, que é a parte final. Então, para o desenvolvimento dessa parte metodológica, é importante que vocês entrem em contato com o professor de metodologia para que ele possa orientá-lo na construção do seu trabalho. Bem, eu vou dar algumas dicas de formatação aqui. Então, o título deve ser separados por um espaço de 1,5 do texto. Então, entre o título e o texto, você deve dar um espaço de 1,5, tá? E o espaçamento entre linhas, né, do parágrafo e do texto deve ser 1,5. Com exceção, gente, de citação de mais de 3 linhas, de notas, referências, resumo, legendas, tabelas, que o espaço deve ser simples. Nós agora já finalizamos, né, a etapa dos elementos textuais e vamos dar sequência agora para os elementos pós-textuais. Então, o primeiro elemento pós-textual é o título e o abstrato, os primeiros elementos. Vou clicar aqui um pouquinho. Então, a formatação do título e do abstrato deve ser a mesma que você utilizou para o seu resumo. Ok? Agora, o que é importante ressaltar aqui é que o resumo em língua estrangeira, ele pode ser inglês, pode ser francês e pode ser espanhol. Vamos ver qual o nosso próximo elemento pós-textual, que agora são as referências, as famosas referências. Bem, a dica de formatação aqui é que as referências, elas devem ser alinhadas à esquerda, tá? E o espaçamento, ele deve ser simples, e entre uma referência e outra, você dá um espaço simples. A palavra referências, ela deve ser centralizada, em negrito, Arial Times e fonte 12, e letras maiúsculas. O nosso próximo elemento pós-textual é o apêndice. Acho que subiu aqui um pouquinho, deixa eu vir aqui. É o apêndice, gente. O apêndice, deixa eu dar aqui a sequência aqui mais rápido. O apêndice, ele é um elemento opcional, então é importante que vocês tenham em mente que é um elemento opcional, que consiste em um texto ou um documento elaborado pelo autor. Um exemplo muito comum de apêndice é o questionário, que é elaborado, né, pelo autor, pelo aluno. A palavra apêndice deve ser identificada por letras maiúsculas do alfabeto. No caso aqui, nós temos apêndice A e o título. Se o seu apêndice for um questionário, por exemplo, vai ficar assim: apêndice A e o título questionário, tá? Vale lembrar, como eu já disse, vale frisar, na verdade, que um apêndice é elaborado, um documento é elaborado pelo autor. E o nosso último elemento pós-textual é o anexo. O anexo, diferentemente do apêndice, é um documento ou um texto não elaborado pelo autor, mas é aquele documento que vai servir de fundamentação para a sua pesquisa, tá? A formatação, ela é a mesma do apêndice. Então, é sempre bom a gente ter em mente a diferença entre apêndice e anexo. Apêndice elaborado pelo autor e anexo, documento não elaborado pelo autor. Vamos agora subir aqui um pouquinho. Bem, gente, chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu espero realmente que ajude na elaboração do TCC de vocês.
Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Meu nome é Adriana, meu e-mail é adriana@atualizacursos.com.br. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.